Nós vamos falar então do capítulo 7, itens 1, 2 e também o 3. O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus faz essa menção, faz essa locução, faz essa afirmação, faz esse comentário. E aí o Kardec vem abaixo e diz pra gente que muitas pessoas à época não compreendiam, por isso davam as suas risadinhas amarelas. Sabe o que me faz lembrar isso? Que toda vez que a gente dá uma risadinha amarela, demonstra uma certa ignorância da nossa parte, né? Porque a gente não sabe do que se trata e tem um conceito assim enorme daquilo, mas exatamente não sabe do que se trata, não é? Então, obviamente, Jesus viveu isso e certamente essas pessoas não sabiam que Jesus falava para a eternidade, não falava para um tempo, e depois tiveram que aprender a maneira daqueles nossos irmãos catalogados por Kardec no livro Céu e Inferno, segunda parte, quando ele entrevista ateus. Já viram alguma entrevista de ateus que são obrigados a reconhecer a Deus? Nossa, é tão difícil, tão triste, eles ficam tão bravos quando Kardec pergunta sobre Deus para eles, porque eles achavam que acabava tudo com o corpo e na verdade não acaba nada com o corpo, só continua, não é mesmo? O corpo é que fica para trás. Bom, então voltando lá a Jesus, nosso mestre e o nosso Senhor, Kardec comenta dessa incredulidade, dessa zombação que faziam com essa história de bem-aventurados os pobres de espírito, porque as pessoas que têm um conceito muito elevado de si mesmo não podiam entender, especialmente à época, de que essas pessoas pobres e as pessoas simples poderiam entrar no reino dos céus, não é? Eles achavam que teria que ter ali as qualificações que eles tinham, a qualificação de ter recursos amoedados, inteligência aprimorada, essas coisas. Eu não sei, mas eu tenho a impressão, a sensação de que nós estamos vivendo hoje uma coisa curiosa, porque, por exemplo, essas pessoas que lidam bem com a informática, elas se sentem superiores às pessoas que não sabem nada sobre informática, não é? Então, por exemplo, quando o neto vai ensinar para a avó para entrar no banco lá para fazer alguma coisa, ele tem uma espécie de soberba, né? Fala, mas você não sabia disso, vó? Isso é tão simples, isso é tão fácil, né? Então eles têm uma certa soberba para ensinar isso para a gente, né? Porque eu também sou vô, né? Então, imagina o tempo de Jesus, as pessoas que tinham um determinado conhecimento em determinada área, alguns filósofos, algumas pessoas, vendo Jesus falar desse jeito, obviamente ficavam chocados, né? Imaginem essas pessoas entrarem que não sabem nada, são absolutamente ignorantes, são tratadas até como animais, são escravizadas, são colocadas em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, não é? Mas depois, com o tempo, a gente vai vendo as possibilidades que Jesus vai dando, vai mostrando para a gente que o caminho, efetivamente, é o caminho da simplicidade, é o caminho da humildade. Bom, eu fiquei curioso, porque humildade e simplicidade parecem a mesma coisa, não é? Então, a humildade é quando a pessoa sabe das suas limitações. Isso é humildade. Agora, a simplicidade está associada à franqueza, está associada a um comportamento, né? Então, uma pessoa humilde é aquela que conhece as suas limitações, sabe até onde chega, até onde pode chegar, sabe o que pode fazer, o que não pode, o que não sabe, né? Então, essa é a pessoa humilde. Aliás, tem um chavão do Emmanuel que fala pra gente o seguinte, que a humildade não está na pobreza, na riqueza, não está em nenhum lugar que a gente possa imaginar. Mas olha só o que o Emmanuel fala como um chavão de humildade. A humildade está justamente naquele direito que você tem, que é legitimamente seu, que você pode reclamar, que você pode espernear, que você está com a razão, que você pode mesmo, que está tudo certo a seu favor, a justiça está a seu favor, está tudo a seu favor. Mas você simplesmente abençoa. Aí está a humildade. Já pensaram? A gente não está cheio de direito, né? Mas a humildade está aí, né? A gente sabe que a gente poderia fazer tudo o que a gente quisesse,
mas a gente abençoa, a gente simplesmente segue à frente. É mais ou menos um comportamento que a gente faz com as pessoas muito queridas, nossos, por exemplo, os nossos netos, as pessoas muito próximas da gente, que às vezes quebra alguma coisa em casa, estraga alguma coisa da gente, faz alguma coisa, e a gente não se incomoda, tudo bem, paciência, não tem problema, depois a gente consegue outro, a gente faz isso, não é? Então aí está a humildade. Bom, então eles achavam que Jesus estava falando sobre inteligência, que Jesus estava falando de expertise, que Jesus estava falando de coisas assim. E, na verdade, Jesus estava falando de simplicidade, de autoentendimento, de autoconhecimento. Já viram uma máxima? Tá lá no Livro dos Espíritos, né? Como é que a gente pode fazer, né, para ser uma pessoa melhor na vida? Tá lá, o Kardec pergunta na 919 e os Espíritos respondem: conheça-te a ti mesmo, que é um chavão antigo, né? Uma coisa antiga, é um preceito filosófico bem antigo, conhecer-se a si mesmo. Então, a pessoa humilde, ela já se conhece, ela já entrou para dentro de si, já sabe quem ela já sabe o que ela quais são as limitações dela, aonde ela não consegue, ela é travada, aonde ela deveria ser melhor, aonde ela poderia ser melhor. Ela sabe de tudo isso, não é? Bom, mas voltando lá, nós estávamos falando então dessa questão. Quer dizer, nós precisamos buscar, primeiro, nos conhecer e, segundo, viver com simplicidade, mas também com autonomia, com sinceridade. Veja só, quando a gente fala de sinceridade, nós não estamos falando em sermos incisivos, nós não estamos falando em sermos qualquer outro termo que não me ocorre agora, mas nós não estamos falando de sermos assim, aquelas pessoas que machucam a outra com a sinceridade. Não é essa sinceridade, não é? A sinceridade que se refere ao Evangelho, que se refere a Jesus, que foi apregoada por todos aqueles que o seguiram, inclusive pelo nosso querido médium Chico Xavier, é aquela do algodão de bondade, onde a gente vai estudar uma forma bem assim, cristã e caridosa para abordar determinados assuntos, não é? Então não é aquela coisa de você cortar, de você machucar, aquela coisa. Não é isso que se fala da sinceridade, que está associada à simplicidade, não é? Bom, todo mundo vai ter que entrar no reino dos céus. Então não tenha dúvida que já pensaram a nossa decepção de achar que nós estamos lá do outro lado da vida e acharmos que tínhamos alguns privilégios, algumas coisas. Na literatura do Chico tem alguns casos assim, né? No próprio Evangelho tem a tal Rainha de França, né? Todo mundo deve se lembrar desse texto, que ela chega lá e vê muito acima dela as pessoas que serviram, as pessoas que trabalharam para ela, que estava muito abaixo dela aqui na Terra, né? Deve ser uma decepção muito grande. Já pensou um alto intelectual da Terra que sabe a maneira daquele doutor advogado que foi considerado pelo Humberto de Campos? Ele tem uma mensagem que ele fala do senhor Cabeça, né? O senhor Cabeça que não perdia nenhum processo, que ganhava tudo, e depois ele veio com uma hidrocefalia, aquele negócio da cabeça que fica grande, né? Então já pensaram a gente chegar com aquela ideia de que nós podemos tudo, com aquela soberba, sabe aquela soberba que a gente atende, por exemplo, aquela senhora que pega o ticket da viagem de avião, sabe aquela moça que pega o ticket, aquela soberba, né? Porque está demorando 5 minutos, porque está demorando 10 minutos, ou aquela soberba do atendente do hospital, né? Que a gente fala com ele com todo desrespeito ou de qualquer jeito, ou aquela soberba que a gente tem por uma pessoa, um trabalhador humilde da rua que está fazendo aí seu serviço simples, ou aquela soberba do zelador do prédio, né, que a gente às vezes fala de qualquer jeito, nem olha na cara dele, ou aquela soberba, tem tantos tipos de soberba, né, de receber um passe e ficar reclamando dos passistas, da fila, ficar reclamando de tudo. Não sei se já pegaram alguma pessoa assim lá no trabalho de vocês, né? Mas essas soberbas, né? Que as pessoas têm, a gente pode até falar em tom de brincadeira, né? Essa criancice que a gente tem, acreditando ser melhor que os outros. Então Jesus vem e fala pra gente: olha, não é assim, pensa melhor, não é assim, porque o reino dos céus, como é que a gente vai viver no reino dos céus se todo mundo tiver a mesma soberba, o mesmo orgulho? Como é que nós vamos viver lá?
Quer dizer, a gente tem que se conviver uns com os outros, a gente tem que conviver com as pessoas e a gente vai viver desse jeito. Claro que não é assim. O coração tem que ter simplicidade, tem que ter humildade, tem que ter amor, tem que ter sentimentos nobres, porque é muito melhor se a gente conseguir isso aqui na Terra, se a gente conseguir essas qualidades. É muito melhor, é muito mais importante essas qualidades no plano espiritual do que qualquer uma outra. Não posso nem relacionar outras, né? Porque eu também não posso diminuir nenhuma delas. Mas se a gente se esforçar para conseguir possuir qualidades, simplicidade de coração, humildade, amor, sentimentos nobres, essas é que efetivamente valerão a pena, porque a humildade, ele termina aqui o Kardec dizendo o seguinte, que a humildade coloca a gente na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afasta. Então é assim, quanto mais orgulhoso, mais longe de Deus, quanto mais simples e mais humilde, mais próximos de Deus. Foi por essa razão, não é, que Jesus falou para todos nós que era isso, que aqueles, né, que o reino dos céus eram aqueles dos pobres de espírito, os bem-aventurados, os pobres de espírito. E o Kardec explica aqui pra gente a respeito disso. E aí a gente vê, né, que é mais uma passagenzinha lá que está registrada em Mateus, que é o item 3, e perguntaram, né, qual é o maior no reino dos céus? E o que Jesus responde? Pega uma criança, coloca perto dele e diz assim: se não se comportardes ou converterdes num formato, né, no formato que são essas crianças. E qual é o formato da criança? É voltar atrás, ser crianção, ser bobalhão? Obviamente que não. É as características das crianças. Não raras vezes a gente escuta expositores falando de uma forma muito própria, dizendo que a criança tem aquela característica que a gente briga com ela, daqui a pouquinho ela esquece, a criança não leva em conta nossas maldades, confia totalmente no pai e na mãe, não é? Abre a boquinha quando a mamãe vai pôr a comidinha na boca dela, ela abre a boca com aquela confiança, não quer nem saber o que tem naquela colher, se tem coisa boa, se tem coisa ruim. Ela come maisena junto com o leite engrossado, fica gordinha, mas nem se incomoda que a mãe está fazendo errado, né? Essa é a confiança que Jesus fala. É isso que Jesus mostra para a gente quando ele dá esse exemplo, né? Quando dá esse exemplo do assemelhar-se, estarmos próximos e semelhantes. É assim que a gente precisa buscar as qualidades naturais, inatas de uma criança, para agirmos de uma forma simples, humilde, amorosa, né? Porque é assim que nós vamos adentrar, ou assim que nós vamos ser elevados. E aí termina dizendo assim: aquele que recebe meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Ou seja, não precisa ser só uma criança de tamanho, de estatura, mas uma criança espiritual, uma criança que precisa de ajuda, que pode ter 50 anos, 60, 80, 90 anos. Que Deus nos abençoe, que Jesus